Estamos começando aqui mais um episódio aqui. Vamos dar continuidade à nossa série de análise sobre palavras de adiância. Caraca, mas vocês tempo, estão com a mesma roupa. Sim, estamos gravando tudo junto. É porque a gente não tem dinheiro pra comprar outras roupas, a gente é pobre. Eu não tomo banho, gente, é assim mesmo. Não tomo banho. Exatamente. É porque eu comecei a gravar no domingo, eu só tomo banho no outro sábado. Sim, inclusive meu nome tá aqui 83 porque eu não mudei mesmo, que eu também tive essa ideia, não mudar mais agora. Não, mentira. Exato, Não, mentira, eu vou mudar. Vai mudar. Muda a cada gravação agora e vamos gravar não, mais. É que na verdade a gente passou a semana inteira em call conversando, gente, por isso que tá assim desse jeito. Sim, por isso eu tô cansado aqui, essa parede de cansado. Sim. Não é porque eu tô com preguiça de cortar o cabelo e fazer a barba. Não é porque você é vagabundo, né? Não, né? Vamos lá, mais 7 minutos de falação de merda. Aí. Todo início de cast. Todo início de cast agora, vai virar padrão. E aí, o que a gente vai falar hoje aí? Capítulos 8, 9. Vamos botar o 10 junto, porque eu tenho toque com o número 5, então tem que ser múltiplo de 5. É isso aí. Ai, eu tenho toque. Ai. Sacanagem. Isso é o meu. Não, eu ia falar um negócio aqui, mas acho que é a palavra proibida, deixa quieto. Esquece. Paudaço, dependendo da palavra proibida, você pode direcionar a mim. Não, é melhor evitar o corte, vai, segue frente. Já fazendo o corte, né? Menos trabalho para editor. Mas enfim. O Luiz já com a tesoura assim. Com N, com M ou com B? Acho que é com A. Com B, não com B. O Luiz já assim, ó, o cara com a tesoura assim, ó, aquela tesoura de cortar a inauguração, tá ligado? Fazer a inauguração. Assim, ó, no computador. Ai, não, eu precisei comprar uma roçadeira já pra fazer os cortes. O cara com o esmeril pra afiar a parada, tá ligado? Ai, caraca. Enfim. Capítulo 8, começar pela epígrafe, como sempre. Isso. Não pretendo usar meu luto como desculpa, mas é uma explicação. Pessoas agem de modo estranho depois de enfrentar uma perda inesperada. Embora Jasnais estivesse distante, sua perda foi inesperada. Eu, como muitos, acreditava que ela fosse imortal. Do diário José Serra. Colin, G.C. Sash, ano de 1174. Eu achei que fosse o diário de José Serra. Eu, como muitos. Não é. Deixa diário de um banana. Sim. Daí, e aí agora eu fico na dúvida. Essa desgraçada da Navone, ela tá escrevendo sobre o quê nas outras epígrafes? Porque essa parece que foi de agora, né? Não, tecnicamente todas parecem ser escritas tipo numa sequência, sabe? As anteriores parece que foi de coisas do futuro, não de quanto tinha acontecido na hora. Interessante, mas no caso foi tudo do pretérito, porque ela tá no futuro, mas tá lembrando do passado. Do pretérito do passado mais que perfeito, né? Exatamente. Pô, faz sentido. O futuro do pretérito mais ou menos perfeito. Daqui a pouco ela vai escrever, ela vai mandar um Fareloei. Fareloei, manda isso, exatamente. Ou ela vai mandar um Fareloia. É porque a gente tem um escritor aqui, né, velho? Aí é outra coisa. Escritor na cal é outra coisa. Escritor na cal é outra coisa, né, cara? Porra. Nosso editor também é escritor, né? Isso. Quando estiver saindo, a gente vai fazer divulgação. Faço questão. Eu sou o mendigo mesmo que eles convidaram para participar. Sim, o nosso. Por favor, ó, vai estar o Live Pix na tela. Nossa básica do sommelier. Então foi com o sommelier que você conseguiu essa camisa, Renan? Foi, eu roubei dele. Eu tô tendo que pagar eu tô tendo que pagar esse pecado depois aí, mas esse purgatório eu aceito. Por isso que vai ter que fazer a caridade, cara. Por isso que eu faço até, muda, né? eu faço até a questão, que não é muito certo, mas pra saber o quão caridoso você é, cara. Se você tivesse 200 cuecas, você dava 100 cuecas pra um mendigo? Só se fosse. Segue aí. Entendi, o mendigo tomou banho. Só se... Com símbolo de Biohazard, né? Essa, infelizmente, vai ter que cortar, tá? Vamos lá, capitão. Faço questão de deixar e colocar um disclaimer enorme, assim, explicando o que aconteceu. Desculpa, coloca animação tipo Star Wars contando a história.
Bota a musiquinha, né? Mas vamos lá, Cili, capítulo 8. O que acontece aí no nosso capítulo 8? Voltamos pro nosso mano caladinho. Nosso mano Dalinar agora. Nosso mano o Dalinar. Tá fazendo uma ação conjunta com outro Grão Príncipe, Aladar. Só que quem tá comandando as tropas é o Adolin. Cara, já tá começando a virar George Martin, né? Não, porque tem o Grão Príncipe do não sei aonde, o Aladar, o Dalinar, que é o Adolin. Já tá começando a ficar bonito isso aí. Vai ficar bonito, cara. A politicagem rolando solta. E ele tá conversando, é muito legal ver. Um detalhe que eu acho legal nesse capítulo é o quanto a habilidade tática do Dalinar é sinistra. Porque, tipo assim, tá rolando a batalha, e aí os partindianos começam a ir pra cima. Isso. E o Aladar pensa, nossa, vão ir pra cima também. Dalinar, não, pô, eles vão recuar. Mas como assim vão recuar? Eles estão indo pra cima. Não, confia, eles vão recuar por causa disso, ó, eles estão se preparando, vão recuar. Muda a tática aí, faz um 4-3-3 aí pra poder pegar os caras. E aí o Aladar arruma a tática lá e dá certo, porque o Dalinar é... Assim, o Aladar grita, escaramuça, aí os caras vai, né? Isso aí, velho. É basicamente isso, o Dalinar naquele desespero de tentar convencer os Grão Príncipes a se unirem, ele consegue a confiança no aspecto tático com o Aladar, mas não consegue a confiança plena dele. Porque ele não confia nos outros Grão Príncipes. Mas porque também o Dalinar não entende uma coisa da política, né, cara? Que se chama o faz-me rir, né, velho? E tem alguém com o faz-me rir por trás aí, né? Dos caras, e outra coisa também, um detalhe interessante, o Aladar confia no Dalinar, mas não confia nos outros Grão Príncipes, então já é um avanço. Sim. Já tem um avanço aí no meio. Isso é interessante notar. Mas enfim, o capítulo é basicamente isso. Aí vamos pro capítulo 9. Tem mais nada, não? Não, é basicamente isso. É uma incursão tática rolando e só isso. Isso aí foi um passeio no parque pro Dalinar, tá? De tão fácil. Cara, o Dalinar é fácil. Cara, uma batalha pro Dalinar é um dia só, um dia a mais. Cara, o Dalinar não vai politicamente, ele nunca vai conseguir ser bom, velho, o suficiente. Não, é muito difícil, cara, muito difícil. Porque ele nunca vai conseguir chupar um Grão Príncipe pra poder conseguir o que ele quer, velho. Na política, infelizmente, tem que fazer essas coisas, né? Cara. Infelizmente, na política, você tem que fazer coisas escusas, né? Vamos dizer assim. É isso aí, cara. Mas, enfim. Vamos lá, prosseguimento, capítulo 9. Entrando no túmulo. Lendo epígrafe. Gosto de pensar que, se eu não tivesse subjugada pela tristeza, certamente teria visto antes os perigos que se aproximavam. Mas, com toda honestidade, não sei se algo poderia ter sido feito. Do Diário de Nava Nicole, G. Sessash, ano de 1174. Veja bem, eu teria feito alguma coisa. Mas, na verdade, nada poderia ter sido feito. É a nossa capitã retrospectiva. Total. Nós tratamos, cara. Nós tratamos de roxar, velho. O Nostradamus ao contrário, ela vê o passado. Sim. Porque o Nostradamus também fazia isso, porra. Vamos lá. Mas, enfim. E aí, o que acontece nesse capítulo aí? Nosso mano caladinho, o pessoal da Ponte 4 dando mergulho no descendo nos abismos, descendo nos abismos pro pessoal. E o Caladinho, ele é bem inteligente. Ele percebeu que foi criada uma mística em torno da Ponte 4. E todo mundo sabe que eles treinaram nos abismos. E aí meio ele vai que falar assim, então, gente, essa aqui, ó, é a lança que eu usei na primeira incursão que a Sim. gente saiu vitorioso. Vocês pessoal, pagariam aqui, 150 esferas foscas nela? Você tá falando isso aí, cara, de sacanagem, mas uma coisa que o Brandon ele constrói e ele deixa meio que pelas entrelinhas assim da parada é que de verdade surge uma religião da Ponte 4. Sim, a mitologia em torno do negócio. E o Caladinho é o sacerdote, ou Deus, talvez. Tá ligado? O filho das tempestades. Sim, ele é o filho, ele não é mais o Caladinho, ele é o filho da tempestade. É quase como o que acontece com um certo personagem em Mistborn. Vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Mas, enfim. Só fazer essa referência. Só a referência. Eu acho que uma das coisas que consolida a relação dos caras é a sopa, né? Tomar a sopa no final do dia. Sim. Isso que o Rocha faz, né? Fazer uma sopa pra nós. Sopa pra nós. Que o Rocha dá uma cagada no sopa. Coloca um pouco de chute. Velho. Meu Deus do céu. O Renan pegou.
O quê? O quê? Fazer uma sopa pra nós. Sopa pra nós, pô. Essa aí é clássica demais, pô. Sopa pra nós, sopa pra nós. Essa é clássica, pô. Mas vamos lá. Enfim, criou uma mística, o Caladinho já chega lá e fala, pessoal, essa aqui, ó, é a lança tática, AK-47. Além do formato A adequado, lança perfeita ela pro tem uma combate. particularidade, E que é fica a rapidez batendo, do né? saque. As facas em geral, quando nós sacamos, Fazendo fruit ninja. sacar, Com o abismo. É o Rocha jogando exatamente concha, comida, poder. sai pronto. O Rocha dá uma mãozada assim de fruta assim. E o Caladinho com a lança. É a faca, é a lança AK-47. Caraca, velho. Desenterrou essa merda, velho. Os caras estão desenterrando memes agora. Sim. Esse episódio vai ser isso. O humor nesse episódio vai ser Abraço aí pro nosso editor. Não, eu vou trazer memes não censurados. Mas, enfim, e aí ele deixa o Teft treinando o pessoal. E ele vai. Lembrei de uma coisinha aqui, ó. Ali. O Caladinho fala assim pra ela: Sil, existem outros como eu? Outras pessoas que podem se tornar cavaleiros O radiantes? Caladinho vira o Tarzan, né? Chega pra Jane, outros como eu. Começa a cantar, né? E aí Quero saber. Ele fica assim, e aí, você vai falar a verdade, você vai mentir pra mim? E ela se sente assim, meio Pressionada. pressionada. Ela fala: você tá achando que eu sou o quê? Um críptico? Eu vou mentir pra você com essa facilidade? Caraca, Ele né? perguntou o que é um críptico, ela não sei. Na verdade, ela sabe, né? Ela sabe e não sabe ao mesmo tempo, né? Um tipo de Não, essa daí ela não quis falar. Eu tenho certeza que ela fez de putaria. Eu tenho certeza disso, velho. É isso aí. Mas enfim. Esse diálogo é importante. De falar que nessa cena, não sei se vocês já assistiram Ridiculous Six, que faz é do Adam Sandler, que faz aquele paralelo com... Tem o Shark Boy. Isso aí. E aí ele vira e fala assim, o personagem do Terry Crews. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou negro. Sim. Essa parte do filme. É a Sil. Eu não sei se você percebeu, mas eu não sou um creep. Tipo isso. Foi bem isso mesmo. Ai, cara. Não, mas enfim. Tem esse diálogo importantíssimo. E o Caladinho deixa o Teft treinando a galera. E vai isso. ele, o Sigzil, o Roche e o Lopen. E o Lopen, isso. Fazer brincar de grudar o deficiente na parede. Sim. Vai testar os poderes dele. O Sigzil fica lá tentando quantificar os poderes. E o Caladinho grudando o Lopen na parede, grudando as pedras na parede. Sigzil entra em crise existencial porque ele não sabe o que ele tá fazendo, porque ele só tá fazendo as perguntas. E ele fala, né? O meu mestre me ensinou a fazer as perguntas, mas eu não sei necessariamente o que eu tô procurando. Né? Exatamente. Como sempre, o Royd deixando lacunas aí pro pessoal se ferrar, né? De sacanagem, né? Mas, enfim, E basicamente o que acontece nesse capítulo é isso, né? Esse treinamento, tem alguns diálogos bem interessantes que acontecem. O Caladinho tá percebendo, né, a responsabilidade e pela primeira vez ele faz a promessa pra Sil de que vai ser um radiante. Muito Paralelo bom. Bem feito, hein? Muito bom, velho. Nunca tinha parado eu tenho meus momentos. Porra. Por isso que a gente ama você, né, paizão? Cara é bravo, pô. Mas aí, ela explica, tem uma coisa que a Sil fala, só vou deixar um gancho aqui, que eu vou falar na parte de spoiler, mas que ela deixa um gancho para explicar como que é feita a ligação entre tipo um prequel, né? Tipo uma introdução a como que é feita a ligação de um espreno com o humano. Tem um nome para isso, não vou falar sobre esse nome aqui, mas ela faz essa explicação também. Tem uma parte, um diálogo dos dois, que ele começa a explicar que o espreno ele vai lembrando, que ela faz a conexão com o humano e tal. Ele tem um prenúnciozinho de uma coisa da lore. Por ele, ela seria igual um espreno de vento. Isso. E aí tem uma explicação, uma introdução ao conceito dessa ligação que o Radiante faz com os esprenos. Que já foi citado, não dá spoiler. Então tá tranquilo, que é o vínculo de Narel, né? Tem essa explicaçãozinha. Então, é bem curioso aqui, porque você vê que o Brandon vai igual o Oda, né? Comendo pelas beiradas ali. Só jogando as coisinhas aqui, para depois, quando você reler... Foreshadowing ali. Só colocando os foreshadowings, sim. Mas então... É basicamente isso. Aí o capítulo termina, a Sil tá zoando o Rocha, coitado.
que o Roger ele tem a devoção aos Esprenos, né? Então ela fica zoando ele o tempo todo. Sim. Aí, ó, uma coisa interessante para falar também, antes de acabar esse capítulo. A gente tem, como você disse, a mística da Ponte 4, né? Mais cedo aí. E eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, que é o seguinte, né? Que vemos os carregadores tendo uma espécie de iniciação devido às histórias da Ponte 4, né? E aí eu comentei aqui, né? Imagino que muitos anos no futuro isso continuaria a se repetir. Então, tipo assim, todo mundo que virasse soldado e se candidatasse à Ponte 4, eles, mesmo tipo, 100 anos no futuro, eles continuariam a levar a galera para contar as histórias do grande Capitão Caladinho. Vamos finalizar então o capítulo 10. Não tem epígrafe, que é o capítulo 6 anos atrás, a Shallan. Interessante esse capítulo, porque, tipo assim, o capítulo começa, o mundo acabou e a culpa era de Shallan. Esse capítulo aí é um problemaço, porque esse capítulo é spoiler. Esse capítulo dá um polêmico, tá? Uma página. O bagulho tem uma página. Esse capítulo dá um episódio de 40 minutos. Sim. Do cast. Só esse capítulo. Cara, basicamente a Shallan fez merda, o pai dela tá carregando ela. Cantando Brilha, Brilha, Estrelinha, né? Exato. Ela tá toda traumatizada. E ela olha o cofre na parede, vê que tem uma luz ali, e ela pensa, havia um monstro ali dentro. Sim. É isso. Era o monstro do funk. Era a luz do Monza piscando. O monstro dentro do cofre. Caraca, que vagabundo, velho. Mas enfim, pessoal, o capítulo 10 é esse. E mais um episódio foi gravado. Até o próximo episódio aí, que vocês vão ver a gente com a mesma roupa. Vai ser daqui a uma semana. Daqui a 6 meses. Eu vou gravar sem camisa o próximo. É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, todo mundo que tá assistindo. Um abraço e até a próxima. Valeu, falou. Valeu! Spoilers ou não nessa daqui? Ele vai cumprir o que tem que ser feito. Não, porque eu vou cumprir aqui a minha palavra, eu vou proteger, eu vou ser honroso. Corta cedo, deixa pra falar no bloco de spoiler. Deixa pra falar no bloco de spoiler. Enfim. E aí, você acredita, né? Você compra, né, do cara, né, velho? Você compra, não, pô, caladinho. Pô, caladinho, pô, tamo junto, é brother, parceiro, pô, tamo junto. Você sabe que ele acabou de me lembrar? Pedro. Não, puta, é verdade. Eu vou com você até o final. A Sil chega caladinho. Tu vai me negar 3 vezes, cara. Isso aí. Ele chega e manda, né? Pra ele, pode crer. O caladinho, não, pô, não, por você eu mato, eu morro. Caraca, pelo mato, pelo morro. Caraca, pô. Não, segura. Imagina o Luiz, cara, do lado da esposa, foi a gente falar essas merda, cara. Caraca, velho. Essas merdas só tô me arranjando trabalho. Mas enfim. Não, pior que minha esposa é super de boa, cara. Ela não liga pras besteiras que a gente fala, que ela conhece a peça. Ela sabe com quem ela casou. A peça nós já conhece. Sacanagem. Tipo isso, né? Olha aí. Mas enfim, né? Eu não. Acho que não precisa de spoiler. Não precisa de spoiler. Não, bloco de spoilers, pessoal, aqui. Capítulo 9, cara, 10, 11. Eu acho que a gente tem que falar o spoiler do capítulo. Não, peraí. Eu acho que a gente tem que falar o spoiler do capítulo da Shallan. Rapidinho, pelo menos, lá. Da morte da Shallan. É isso aí, pessoal. Corta essa parte. 57 minutos. Ó, 57 minutos. É spoiler do nível 7 de Stormlight. Exato. Nem o Brandon escreveu aí, né? A Shallan morre. Pior que nem isso acontece. Ficou uma boa piada com o que o Sommelier falou aí. Ó, nesse flashback da Shallan, inclusive, eu precisava melhorar minhas anotações aqui, que eu tenho muito erro de português nessa anotação aqui. Esse é o professor, tá? Não, mas eu escrevi essa rápido, vagabundo. Eu não fiquei revisando depois, não. Pô. Mas o que acontece?
esse capítulo, ele acontece 6 anos atrás. A Shallan, vamos lá, matemática agora, hein? A Shallan, ela tem mais ou menos 17 anos quando a história tá rolando, né? Eu acho que ela faz 18 depois, durante o livro 3, eu acho, não tenho certeza, não lembro agora. Mas ela tem mais ou menos 17 anos e aconteceu 6 anos atrás. 17 menos 6, ela tem ali entre 11 e 12 anos mais ou menos ali, certo? Porque o tempo vai decorrendo, obviamente ela não acabou de fazer 17 anos. Tecnicamente é dado dito aqui no capítulo que ela tinha 11 anos. Sim, e aí o que que acontece? Quando o pai dela pega ela e carrega, começa a cantar Brilha, Brilha, Estrelinha, aquela canção de Niná que ele cantava para ela ficar calma. Ela olha para a mãe dela e o rosto da mãe dela tá como se fosse desfigurado de um monstro. Na verdade, quando ela olha para o rosto, ela vê os olhos. Ela vê os olhos da mãe dela. E os olhos dela não têm vida. Estão saindo fumaça. Ou seja, a mãe dela acabou de ser morta por uma espada fractal. E aquele brilho é o brilho de uma espada fractal, não só o brilho normal de uma espada fractal, é o brilho real de uma espada fractal, é o brilho de uma espada viva. Porque as espadas, elas estão, todas elas que aparecem até agora, elas estão mortas, né? E as espadas vivas são as espadas que os esprenos se transformam. Cara, eu achei que ela tinha comido uma fatia de pizza da... Aí o que acontece? Ela tem essa parada, o pai dela tá meio que carregando ela, e aí você pensa, pô, quem que matou a mãe dela? Nesse livro a gente descobre que foi ela mesma que matou, né? E a mãe dela, se eu não me engano, a mãe dela fazia parte de uma das... Caraca, qual é o nome? Não é organização secreta, coisa de oculto. De maçonarias. As maçonarias que tem em Rochá, né? Numa das organizações secretas que tem em Rochá, a mãe dela fazia parte. Eu não lembro qual especificamente agora, mas se não me engano, a mãe dela fazia parte de uma. E aí, a mãe dela tenta matar a Shallan, porque a Shallan estava com uma espada fractal já ali. Só que tem um problema. Ela só conheceu o padrão com 17 anos. Ela não conheceu o padrão antes. O padrão dá a entender certos momentos do livro de que era ele. De que era ele ali. Mas eu acho que é tipo... Era o Espreno. Mas eu acho que era só ele. E a mãe dela pensou o seguinte: se ela matou um Espreno, ela pode muito bem ter tendência a virar um futuro esvaziador. Então, melhor passar a navalha nela aqui agora. Sim, não, mas o que não é a questão que ela matou ainda, porque a espada estava viva. O negócio é que ela queria matar justamente porque ela estava atraindo o Espreno. E aí ela não queria, ela queria impedir isso, porque se você atrai o poder do Radiante, meio que tem-se a crença de que você atrai os esvaziadores também, por causa dos poderes dos Radiantes. E aí o que acontece? A Shallan, ela mata a mãe. Enquanto isso, o Nali fazendo concurso público. Sim. Abriu um concurso público para recrutar mais gente. Inclusive, dá a entender, o padrão tenta dar a entender na escrita de que é ele, mas não é ele. É outro Espreno. É outro Espreno ali. O que significa que a Shallan... E até, se vocês lembrarem, o padrão fala assim, no final desse livro, ele vai falar, não tem problema você me odiar, porque você vai me matar mesmo. E ele fala com muita convicção. E aí você pensa, não, ele tá fazendo uma referência aos Radiantes, aos primeiros Radiantes. Só que não é só uma referência aos primeiros Radiantes. É uma referência direta a Shallan criança. A Shallan criança... levanta mais uma questão agora. Se quando ela era criança, ela se ligou a outro Espreno, significa que ela era de outra ordem? Boa pergunta. Que ela transitou entre duas ordens diferentes? Boa pergunta. Pode ser que o evento tenha sido responsável por quebrar a mente dela e ela ter transicionado para outra ordem. A primeira vez que ela... Porque a Shallan tem a mente toda quebrada em várias... parece que ela tem... Eu não sou médico, não posso falar que é isso, mas dá-se a entender que ela tem algum distúrbio de personalidade, essa associação de personalidade. E ela, toda vez que ela tem um trauma, ela quebra a personalidade dela para esconder aquele trauma. E ela faz uma personalidade para poder segurar aquele trauma na mente dela. Olha só essa conexão, se liga. Uma das salas que antecedem a entrada da Biblioteca de Alexandria em Carprati se chama Véu.
Ou seja, você pode interpretar o seguinte: Vel antecede ao lado intelectual dela. Para proteger quem ela realmente é, talvez. E é ela que mais protege ela mesma. Se você parar a personalidade de Veil, né? É ela que mais protege ela. Seguindo nessa linha aí, faz sentido ela ter tido um críptico antes e ter matado ele, porque os crípticos se alimentam de verdades. Nesse momento do trauma aí, ela fez a maior das mentiras. Ela escondeu completamente a verdade. A própria personalidade, sim. E aí ela quebrou o juramento dela. Isso aí. Quebrou o pacto. O que dá-se a entender, aí tem um problema. Porque, olha só, tem uma cena no Sacramentadora em que o Dalinar força o Pai das Tempestades a virar uma espada. Uhum. E o Espreno, ele só vira uma espada quando você fala o terceiro juramento. E o Dalinar não tinha feito o terceiro juramento ainda. E provavelmente aqui a Shallan também não tinha feito o terceiro juramento. E aí eu tenho um outro questionamento, que é o seguinte. No livro 5, na famigerada festa do Gavilar, no livro 5 nós temos a perspectiva do Gavilar. E nós vemos no livro 5 que ele está conversando com o Pai das Tempestades. Ou talvez com alguém que parece com o Pai da Tempestade. Eu tenho minhas dúvidas de se realmente era o Pai da Tempestade. Não li o livro 50, só li o prólogo e o primeiro capítulo. Né? E aí o que acontece? Olha esse spoilinho. E aí, não, vai fazer conexão. Porque olha só. Estamos na sessão de spoiler, então tá liberado. Não, ele já é conhecido como Zé Spoilinho mesmo. Aí, não, isso é verdade mesmo. Aí o que acontece? O Gavilar, ele tá o tempo todo tentando encontrar as palavras de radiância, né? As palavras que geram a... Puta merda, velho. As palavras que geram os juramentos, que no caso ele tá tentando encontrar o primeiro juramento. E ele tá igual um hacker, tipo, digitando um monte de senha aleatória, achando que isso vai fazer desbloquear o poderzinho. Porque ele decorou o livro O Caminho dos Reis todo, e ele tá o tempo todo citando o livro pro Pai da Tempestade, para ver se ele encontrou as palavras. E aí a parte mais engraçada é que tem um trecho que é todinho, quase assim, a frase mesmo de Vida Antes da Morte. Sim, e aí o Pai da Tempestade fala, ou o possível Pai da Tempestade fala, você chegou bem perto. Não, fala, cara, né? Ele, assim, só faltou ele pegar o livro. Isso fica muito... Vai, Sommelier. Não, é só isso mesmo. Aí o que acontece? Olha só. Eu ia dizer que é o seguinte, isso é basicamente inútil o que ele estava fazendo, porque as palavras vêm naturalmente para o Radiante assim que ele começa a se sintonizar com os juramentos. É uma revelação. O segundo juramento... Uma revelação. Aliás, o terceiro juramento do Kaladin e do Teft são diferentes. Sim. Não são iguais, mas eles têm um motivo diferente, né? O finalzinho é diferente. Né? Você tem aquela sua teoria do motivo também. É bem interessante isso também, detalhe. E aí o que acontece? Eles são adaptáveis à experiência de vida e à personalidade do Radiante. Sim. E aí o que acontece? O Gavilar tá conversando com ele, e tem uma hora que o possível Pai da Tempestade, ou o suposto Pai da Tempestade, ou o próprio Pai da Tempestade, ainda não sei, o Gavilar descreve que ele ouviu como se fosse um trovejar, porque afinal de contas ele é a tempestade, né? Um trovejar, só que é um trovejar de como se o espreno do Pai da Tempestade tivesse meio que se contorcendo de dor, de muita, muita dor. E aí o Pai da Tempestade fala, isso não era, sinto muito, alguma coisa assim, eu não lembro direito especificamente, tem tempo que eu li, sinto muito, não era para acontecer isso agora, dá 10 na pata, e some. Dá 10 na pata e some. Só que... Como é que botaram uma pessoa viva dentro dos pneus, vou ter que ir lá recolher o corpo. Tipo isso. Aí, só que, há 6 anos atrás, ao mesmo tempo que a morte da mãe da Shallan e a festa do Gavilar, esse momento específico acontece ao mesmo tempo. Não sei se é ao mesmo tempo, mas acontece no mesmo, tipo, retroceder do tempo, 6 anos atrás. Sim. Possivelmente no mesmo dia, possivelmente na mesma hora. Por que eu falo isso? Porque em Sacramentadora, quando o Jezrien morre, os arautos que estão perto ali da galera ali, da Yasna, se não me engano, eles caem de dor. São 2 arautos, é o arauto louco, né, o Telenalá,
e a filha do Jazien, se não me falha a memória. Eles caem no chão de dor porque eles têm uma conexão, todos eles têm uma conexão, né, para saber onde que o outro tá, para saber se tá em Rochal ou não e tal. E aí eles sentem essa conexão ser quebrada muito forte. E o Jazien era o rei deles, né? Então talvez seja uma coisa mais forte ainda. E aí eles percebem. E o grito de dor que o Espreno, que tá com o Gavilar, faz é o mesmo grito de dor que os arautos fazem. Supondo que ele seja o Pai da Tempestade, então o Pai da Tempestade sabe onde os arautos estão, e, se não me engano, o Pai da Tempestade chega a falar sobre isso que ele sabe, e ele sente a dor deles também, porque o Pai da Tempestade, se não me engano, também é daquela teoria, né, de que ele, aquela teoria que a gente estava desenvolvendo, que ele é uma das partes da alma do Honra, certo? Do Honra. E aí ele pensa ele sente, tem essa conexão. E aí o que acontece? Ali tem uma teoria de que a mãe da Shallan, ela seria um arauto. E se eu não me engano, tem uma referência, eu não me lembro especificamente agora de cabeça, mas tem uma referência de que é tipo assim, e acho que é a Shallan que fala, alguém faz uma referência que quando a mãe dela morre, tá escrito assim, e foi ali que o mundo acabou. Quando você lê da primeira vez, você, tipo assim, a impressão que dá Você é que, acha tipo que assim, o mundo da... É o mundo da Shallan que acabou. Mas não, é o mundo em si. Porque qual que é a minha ideia aqui? Eu não li tudo ainda, tá, gente? Eu só li até o 3º livro, algumas coisas do 4º livro, e li esse pedacinho inicial do 5º livro. O que acontece? A minha teoria é de que quando um arauto morre no Braze ou na Terra, ele faz por exemplo, o arauto morre em Rochar, ele é ressuscitado no Braze. E quando ele morre no Braze, ele é ressuscitado em Rochar. Ele cria uma ponte entre esses dois mundos, possibilitando a passagem do Zamade, não, dos Fused, tá ligado? A passagem de um lado para o outro. Ele possibilita a passagem de um lado para o outro. Por que eu falo isso? Porque a gente tem a impressão de que os Fused, né, que os esvaziadores voltaram quando o Talenelar aparece no final do 1º livro. Só que se você lê a história toda com atenção, já tem alguns esprenos de vazio desde o 1º livro. Já tem algumas coisas. E tanto é que o Gavilar, ele tem um espreno de vazio na mão. Ele até mostra pra Venli? Eu esqueci agora o nome do personagem. Eshonai. Pra Eshonai. E a Eshonai fica em choque quando ela vê, né? E aí o que acontece? O que eu acho que aconteceu, de orelhada agora, tá? Com vozes da minha cabeça. Eu acho que o Talenelel nunca quebrou. Nunca quebrou. Por isso que ele é o cara que nunca quebrou. E quando ele volta, é quando ele percebeu que os caras começaram a passar com mais frequência. E aí ele morreu. E aí ele morreu ali e foi ressuscitado, tá ligado? De alguma forma. Mas ele ficou com a cabeça loucaça. E a mãe da Shallan era algum arauto que morreu em Rochar, veio pra cá e logo ela morreu de volta e voltou. Porque todos eles já estavam quebrados. O único que não estava quebrado era o Talenelel. Sim. Tá acontecendo alguma coisa muito errada. Pra mim, melhor eu ir lá foi ver aí o que os tá esvaziadores, né, que os Fused voltaram. Eu tenho essa visão. Posso estar falando uma grande merda, né? Mas quando eu tava lendo, eu vi essa teoria de que ela possivelmente a mãe dela fosse um arauto, e eu comecei a fazer algumas conexões, né, montando essa ideia aí. Vou descobrir depois que terminar de ler, né, a história toda como um todo. Esse capítulo é muito foda, entendeu? Tanto é que eu achava que o brilho no cofre, o brilho por trás do cofre, não fosse o espreno da Shallan, o primeiro espreno da Shallan, mas sim fosse a espada da mãe. O que seria impossível, porque a espada vai junto com o carro ali. Eu ia falar com você o seguinte, e tal. Que ao invés de ser o primeiro espreno da Shallan, essa parte desse capítulo, ele é muito maneiro. E esse livro em si é o livro da Shallan. E a Shallan é o personagem que tem as revelações da lore, né? Que tem as revelações da lore. O Brandon foi muito malandro, cara. Porque, tipo assim, a Shallan é um personagem muito interessante, mas no meu gosto pessoal agora, né? Não é nada de criticando a escrita do cara, não. Né? É o meu gosto pessoal. Eu estava muito mais interessado apesar do personagem dela ser muito interessante, eu estava muito mais interessado em ver a história do Dalinar. Tanto é que eu tenho ainda a visão de que o Dalinar é o protagonista de verdade desse primeiro arco, né? Do Stormlight. Para mim, ele é o protagonista mesmo da história. Assim, dos três, tem os três protagonistas, mas ele é o principal mesmo,
sabe? Então eu queria muito mais ver a história dele, muito mais ver a história do Caladinho. E aí o Brandon, ele me fisgou para ver a história da Shallan, porque eu leio o livro de fantasia para ver a mitologia. E a Shallan, ela carrega isso. É o personagem que carrega isso. Então, esse detalhezinho, cara, é muito, muito interessante. Muito interessante. E agora eu ouço. Apareceu. Ah, agora você me ouvar? Você me ouvar? Agora eu ouvar todo mundo. Mas vocês ouviram até o final eu falando? Ouvimos, seu microfone estava certo. Foi um puto monólogo. Tá. Beleza, então, beleza. Mas até agora uma questão. Falando. Uma questão. Será que aquele brilho dentro do cofre do pai da Shalala, da Shallan, era realmente o primeiro espreno da Shallan? Ou era a faca que o Moash usou pra matar o Jezreel? Puta, tem isso também, né? Porque se fosse, ela estaria morta mesmo. Ela teria morta, é verdade, é verdade. Ela teria morta, é verdade. Mas pode ser só a faca, ela não pode ter sido. Pode não ter usado a faca, mas pode ser a faca. Não, mas olha. Mas olha só. A faca que ela é feita de um metal específico. Ela teria consolidado o feito de matar para valer. Não. A faca não foi usada, a faca só tava lá. Não, mas olha só, o que o Luiz tá falando tem sentido. Não, porque eu tô levantando é o seguinte: se a mãe da Shallan, ela era realmente um dos como que é o nome? Um dos arautos, ela não seria morta definitivamente com uma espada fractal. Para matá-la definitivamente, teria que ser o mesmo tipo de arma que matou o Jezreel. Faz sentido. Sim. Faz sentido, e faz aquilo sentido. Eu imagino que não seja uma arma fractal comum. O que casaria mais... pode ser a mesma arma que usaram para acabar com a raça do Adonaldo. Sim. O que casaria mais com a questão da reação do espreno que estava falando com o Gavilar. Né? Casaria mais, assim, mais ou menos. Bom, Mas eu acho que não. Eu acho que ela não foi morta por aquilo. Eu acho que foi uma morte normal, porque ela foi pro Brave. Ela foi pro Brave e voltou. Ela foi pro Brave e voltou. Isso considerando que a teoria está certa, sim, né? Isso considerando a teoria. Que aquela faca não levaria ela pro Brave. Aprisionaria ela. Pode crer. Porque tem que lembrar que todos os arautos são sombras cognitivas. Também tem isso, né? Sim. Todos eles são sombra cognitiva. Tem que lembrar dessa situação aí. Mas, enfim, o que me faz querer saber, sabe o quê? Eu tô cagando pra história de Rochar. Eu quero saber a história do planeta dos humanos, já. Eu quero saber essa história. Verdade. Como eles destruíram o planeta. Como eles viraram sombras cognitivas. Como que eles usaram luz da tempestade para destruir o planeta deles. Sim. Inclusive, cara, no sistema de Rochar, você tem o Sol, aí você tem o primeiro planeta, que eu esqueci, agora me fugiu o nome, você tem Rochar e o Braze. Um puta círculo de meteoro, que eu acho que é isso que tá prendendo, uma das coisas que tá prendendo o Odium ali, né? Fisicamente, mas cognitivamente deve ter uma barreira. Tem a barreira da palavra, né? Que o Honra fez ele meio que jurar. Tem essa parada, mas e depois daquela coisa de meteoro, você tem um planeta, e cada planeta tem um número que é o iniciozinho do nome de cada arauto. Então você tem Yen, você tem Nalo, você tem o nome de cada arauto, assim, sabe? Isso é um detalhezinho curioso também. Bem curioso, bem curioso. Será então que eles vieram de um planeta do mesmo sistema? Essa que é a parada, a minha dúvida é essa, eu queria saber a história deles, velho. Porque faz bastante sentido, já que cada universo tem o seu próprio sistema de poderes e tem a sua própria forma de investidura, faz bastante sentido que fosse um tipo de Terra e Marte. Sim. Uma parada meio John Carpenter, né? Isso aí. Pode crer. É isso aí. Pode ser que o planeta era frio demais para estar mais afastado do Sol. Eles falaram assim, vamos deixar o gás ligado, daqui a pouco a gente desliga. Aí virou o Braze, né? Virou o Braze. Mas enfim, pessoal, é isso aí. Mais um episódio gravado. Ele deixou